Dezembro já passou da metade, tá? E o mercado precisa aquecer um pouco mais, Cássio, sobretudo para os 3 clubes do Nordeste que foram rebaixados da Série A para a Série B. A gente tem o Fortaleza, o Ceará e o Sport muito congelados diante da necessidade de transformação que seus elencos têm. No caso do Fortaleza, até mais do que do Sport, a necessidade de negociar seus jogadores, de conseguir levantar dinheiro com esses jogadores para se reestruturar e disputar uma Série B dentro de uma nova realidade financeira. No caso do Ceará, um elenco com poucos jogadores com contratos, tá, para a próxima temporada e que também começa a sentir uma necessidade maior de movimentação para a gente ver essa transformação. Quando a gente chega para o esporte, eu diria que o buraco é mais embaixo porque não tem sequer treinador ou não tem sequer executivo de futebol ou mesmo um vice-presidente de futebol já devidamente anunciado. Tem agora pelo menos presidente, tá? Esse é o primeiro Cuja mercado. posse é no dia 19. Isso, Tudo no esporte é talento, assim, na isso. verdade. Oficialmente, o presidente eleito, né, Matheus Souto Maior, só assume na sexta-feira. Mas pelo menos esse é o primeiro mercado que a gente traz com o esporte tendo um novo presidente eleito. Ceará e Fortaleza, a gente já passou nos últimos programas e você certamente já sabe, ao menos já fizeram as suas modificações no comando técnico, o Fortaleza com Carpini e o Ceará com Mozart, tá? Então, Cássio, eu diria que é quase que obrigatório que a gente comece esse mercado, a gente inicie esse mercado focado nessa busca lenta do esporte pelo seu treinador. Esse lenta talvez seja um pouco injusto quando a gente está considerando que o presidente, na hora que a gente grava esse vídeo, ele tem exatamente 24 horas do último voto ali, da última urna apurada. É tudo muito recente. Mas havia negociações prévias, tanto que Matheus, antes da eleição e nas primeiras entrevistas que deu, Cássio, após a sua vitória, ele disse que estava encaminhado com essa dupla que está aqui na tela e sobre a qual a gente até fez um recorte dentro da nossa live, tá? O Júlio Rondinelli e conhecido todo mundo Léo Condé, o esporte estaria encaminhado. Foi o termo utilizado por Matheus em relação ao executivo de futebol e ao E eram treinador. 2 nomes, assim, porque as outras chapas tinham também, na Sim, verdade, Condé também era de Paulo Bivar, Eduardo Batista era o de Branquinho, isso. cada um tinha o seu diretor, então esses 2 nomes eram nomes que a imprensa cobrou bastante no período e que chegaram a ser ditos Previamente, tá? previamente. E confirmado pós-eleição. Agora, Cássio, antes da apuração dos votos, durante o dia de eleição, Matheus chegou a dar uma entrevista e você até comentou na live que você se assustou com o conteúdo e até o tom muito paciente de Matheus ao dizer que projeta anunciar o treinador até sexta-feira, porque são mais 4 dias perdidos para um clube que não deveria perder mais sequer um dia, né? A impressão era de que, eh, a eleição viria com anúncio, assim. Por exemplo, Yuri Romão, quando foi eleito, anunciou a renovação de Pepa, não foi? Sim, Não foi sim, ainda na sim. eleição. Não é que fosse isso, mas que hoje, terça-feira, o clube já tivesse dando mais um passo. A impressão é que a eleição está acontecendo hoje ainda, assim, no sentido de que as coisas não andaram publicamente, assim, é óbvio que agora, ainda que a posse seja no dia 19, que a nova cúpula do esporte deve ter passado o dia inteiro tentando resolver isso aí. Isso. E quando o Fred fala da sexta-feira e cita que eu fiquei com essa relação, é que, caramba, tipo, se a eleição é segunda, o nome vai fechar na sexta, ou é um conservadorismo enorme em relação a prazo, que eu acho que talvez seja isso. Porque para o tempo do esporte, assim, se acontecer sexta-feira, detalhe, pode acontecer sábado, domingo, mas enfim, mas se acontecer sexta, já que seria o último dia do prazo, seria um atraso ainda maior de um clube que já está assim, beirando o último lugar Isso. entre os 40 das 2 primeiras divisões, né. Exatamente, tá? Não tem mais um dia a perder e perdeu o primeiro dia, tá? Ok, natural, mas eu imaginava, Cássio,
que pelo menos o nome do executivo já viesse confirmado nesse primeiro dia, tá? Seja Júlio Rondinelli ou não. O que a gente viu no primeiro dia, e aí você tem que costurar informações de bastidores. Nosso repórter do NE45, Cássio Pedro Maranhão, ele conversou comigo no WhatsApp mais cedo, dizendo que numa apuração que não conseguiu confirmar com ninguém mais próximo da cúpula de Mateus, de que um plano B havia sido iniciado, que era justamente a dupla que negociava com a chapa de Branquinho, Ítalo Rodrigues e Eduardo Batista, tá? Ítalo foi o executivo de futebol que levou o Condé e subiu com o Condé no Vitória em 2023, sendo campeão da Série B, e que foi junto com o Eduardo para o Criciúma, conseguindo fazer a campanha de recuperação do Criciúma na segunda divisão desse ano. Tirou o Criciúma da 19ª, levou até a primeira posição. E aí depois acabou perdendo força ali na reta final e o Criciúma cedeu a vaga na última rodada, Cássio. É, essa informação que Pedro Maranhão conversou comigo no WhatsApp e a gente não conseguiu uma confirmação para transformar em reportagem, por exemplo, ela ganhou uma força indireta, porque à noite, no podcast Embolada do GE, Matheus disse que estava conversando com mais um executivo e mais um treinador. Aí a gente faz uma junção Porque de não dá pontos. para ficar até sexta-feira esperando um nome, assim. Isso. A gente faz uma junção de pontos aí e, para mim, fortalece aquela primeira informação que Pedro Maranhão teve. Detalhe, a informação de Pedro Maranhão não veio de ninguém próximo ao esporte. Veio de nomes mais ligados ao mercado, de que havia uma conversa já com a dupla Ítalo e Eduardo. E aí eu vou voltar um pouquinho e lembrar para quem assistiu a nossa live ou para quem viu um dos recortes ao longo do dia, que eu falei isso no programa. Eu disse, ó, não achem que eu acho que quando eu falei ainda estava até na apuração. Não achem que se Branquinho vencer, com certeza é Eduardo e Ítalo, e que se Matheus vencer, com certeza é Condé e Rondinelli. Pode haver uma mudança no curso, tá? Pelas notícias que chegavam de Não só do Criciúma, lado do esporte, como do outro lado da negociação. exatamente, pelas notícias que chegavam de Criciúma na noite de segunda-feira, sinalizavam um avanço maior na relação Esporte barra Branquinho com o Eduardo Batista. E hoje os mesmos jornalistas diziam: Eduardo vai ficar. Porque com o resultado da eleição do esporte, Eduardo fica. Mas, tá? Surgiu essa possibilidade aí. Não é uma informação concreta, mas a gente está ligando duas fontes de informação que batem. O que Pedro Maranhão conseguiu numa apuração com o mercado, É assim que notícias isso. são E construídas. a soma do que o próprio Matheus disse, tá, na entrevista ao Embolada, tá, na noite de terça-feira. Me preocupa, Cássio, o andar da carruagem. Lento. Ô, Fred, o cara sumiu agora. Não tô colocando a pressão em Matheus, tô Não, falando do no esporte esporte, como um pô, como todo, esporte, como tá? instituição, o esporte está sem treinador em 16 de dezembro, independe da eleição suplementar, do Isso, comando de Yuri. Assim, o esporte como clube, acho assim, acho que o público da gente dá para entender dessa forma. Tá atrasado, ponto. isso. Mas também fica aí, tá, um ponto aberto, seja o comitê de transição que não avançou nesse sentido, seja o próprio, tá? O próprio bloco de Mateus, que não parece ter avançado a ponto da gente já ter algo engatilhado. Repito, eu achava que hoje teria treinador. Não, eu achava isso nos três candidatos, assim, pela situação do esporte, eu acho, ó, Isso. decidi, Deveria ter. decidida a eleição, o presidente eleito anuncia o treinador, assim, claro que teria, no mais tardar no dia seguinte, vulgo hoje, mas enfim, não aconteceu. É, Tem um pouquinho de frustração, Cássio, nessas primeiras 24 horas, sem uma definição do rumo do futebol. essa palavra eu deixaria para quarta-feira. Tá. Vamos dar um pouquinho mais Porque, de. veja, porque é um dia, ainda que a posse seja no dia 19, mas a partir de agora mesmo, o presidente É, eleito acaba. isso. Essa direção, a transição,
Paulo Bivar já não tem mais a força da transição, agora é a chapa vencedora. Quando você falou que 24 horas ele estava eleito, dali para ele chegar em casa, ele perdeu quanto? Gastou quanto tempo? Mais algumas, Então, e assim, merecidas, sim, inclusive. Então, no momento que acordou, disse, ó, faz alguma coisa pelo esporte agora, tipo agora. Então, assim, tem quantas horas, assim? Poucas horas. Poucas horas. Então, mas um dia inteiro de trabalho, eu acho que tem que dar pelo menos um dia inteiro de trabalho para avançar e não partir do zero. Porque a gente está deduzindo, obviamente, que não partir do zero. Que não partir do zero. Mas que não seja até sexta-feira, porque, repito, sexta-feira para o treinador, aí ele chega com os jogadores, com a indicação das indicações, você vai no mercado você negocia alguns dias, vai e vem. Daqui a pouco já tem apresentação só com parte do elenco. Daqui a pouco o Sub-20 tem que completar, o Sub-20 que não teve um bom ano. Daqui a pouco começa o Pernambucano e o Sport não consegue não vencer um time que está com 11 derrotas seguidas. Não pode começar o ano sem vencer. Que, por exemplo, desse ano foi tranquilo. Foram 3 empates com o Sub-20. Mas tinha toda a margem Toda uma margem. Detalhe, foi ótimo. Revelou Zé Lucas. O Sport só tá vivo nesse momento que tinha aquele... Por causa daqueles jogos. Mas ainda que 3 empates nas primeiras rodadas, nem seria o caso, que ainda já teria o Retrô e tal. Detalhe, pegou o Retrô com o Sub-20 também, Sim. né? Não atrapalhariam tanto uma classificação mata-mata. Mas a gente fala justamente pela necessidade que o esporte tem de se reconectar com o seu torcedor. Então não dá para não começar o ano com um mínimo de competitividade. Claro, dá para ser pelo menos o mínimo, porque não dá para imaginar que esse clube ele vai chegar, Fred, já a cara da segunda divisão. Ninguém está querendo isso, porque isso simplesmente não acontece. Mas não dá para ser também um arremedo. Nesse momento tá quase isso, tá? Assim, o time do Sport não se representou ainda, faz parte do processo da forma como terminou o Campeonato Brasileiro, mas outros times que vão se representar já têm novas peças para se representar. Isso, Cássio. Você acha que tem a possibilidade de Matheus estar engatilhando tudo para que no dia da posse seja apresentado toda a estrutura de uma forma mais organizada, seja os vice-presidentes, seja gestores? Veja, a posse, curiosamente, eu falei que dia 19, a gente fala, a posse é sexta-feira. Sim, que é dia 19, né? Não, porque eu tava falando assim, eu tava falando sem juntar, eu tava tratando a posse, dia 19, e o anúncio da sexta-feira como se não fosse o mesmo dia. Só deixando claro, é o mesmo dia. Então, assim, por exemplo, foi só na dedução, certo? Eu acho que não precisa, se fosse o caso, não precisa dessa cerimônia. Não precisa da cerimônia, o treinador e tal, não precisa. Se sair, se o acerto for de meia-noite, meu irmão, dá uma tuitada ali, ó, fechou o treinador, anuncia o treinador, assim, nesse momento. Porque o mandato é de um ano. Não é um mandato de cerimônia. É um mandato de celeridade, é um mandato de decisões mais rápidas, mais de acertos, de um nível de acerto maior dentro da quantidade de tentativas, que tentativa e erro faz parte do processo naturalmente, mas que seja com mais acertos. Então, se fosse um cenário de cerimônia, Fred, eu discordo. Eu acho que, faço tempo que eu não discordo aqui, mas discordando agora, que teria que discordar se fosse essa imagem. Tá. Saindo o anúncio, anuncia. Porque, detalhe, saindo a decisão com acerto, anuncia. Eu acho que a partir de sexta-feira, Cássio, a gente tá falando que cada dia Pô. Dói muito, assim. Cada dia pesa muito pro esporte. A partir de sexta-feira eu vou dizer que cada hora pesa. Veja, o campeonato terminou dia 7, né? Sim. O Sport não tá há 9 dias sem treinador. O Sport tá desde que o Daniel Paulista saiu. Exatamente. Assim, eu acho que assim, pode até empurrar tudo pra sexta, mas sexta, a cada hora vai ter que ter cobrança. Até das mudanças, até das saídas. O próprio César Lucena há uma expectativa pela saída dele do clube, né? Já que as mudanças são necessárias, tá? No podcast Embolada, Matheus também falou, Cássio, e confirmou uma negociação com o Felipe Ximenes, tá? Já passou pelo Náutico, mas pode ser depois. Seria pro cargo de CEO do clube. É isso que quer dizer. Tá? Ele esteve no Joinville. Detalhe, acabou de sair, tá? Essa notícia do dia 8. Joinville anuncia a saída do CEO Felipe Ximenes. Assim, dia 8 de dezembro. Joinville que tá muito distante de qualquer estrutura de campeonato, né? A velha notinha. Joinville Esporte Clube informa que o CEO Felipe Ximenes finalizou
finalizou seu contrato junto ao Tricolor e deixa, no dia de hoje, suas funções no clube. O Jack, que é Joinville Esporte Clube, o Jack agradece ao profissional pelo empenho e dedicação ao maior de Santa Catarina e deseja sucesso em sua próxima trajetória profissional. Joinville, Série D do Campeonato Brasileiro, Exatamente. né? Mas assim, Ambrogini, Gaspar, foi o perfil. Felipe Chimenez, quando passou no Náutico, ele era auxiliar técnico. Há Eu muitos e lembro, muitos anos eu digo atrás, isso, né? eu fui atrás até pra confirmar, porque eu era setorista do Náutico nessa época, 2007. 2007. Eu lembro disso, foi até 2008. Então ele virou depois gerente de futebol, ele foi diretor executivo, e agora ele é uma função de direção maior, né? Assim, que o Sport estava precisando de um CEO. O diretor-geral do Sport era meio da casa, né? Sim. E aí, Cássio, antes do Joinville, né? A última experiência, ele teve uma experiência, acho que na China, né? Nanjing City, imagino que seja chinês o clube. Mas no Brasil, que a gente traz como referência, tá? É, CSA, tá? Ele teve no CSA de 22, né, até. Na verdade, em 2022 teve um curto período ali dentro do CSA. Antes do CSA, também como cargo de CEO, Avaí. É um nome, Cássio, assim, que eu me lembro de um certo glamour, de um certo auê em torno de Felipe Ximenes, lá 10 anos atrás, 11 anos atrás, né? Eu confesso que eu recebi com certa estranheza esse nome. Veja, é uma função operacional. Tá. Não é ele. Veja, da forma Sim. como do que foi dito, não é uma relação direta. Ainda que ele tenha experiência com isso, mas não seria uma direção. Eu não achei um grande problema para ser CEO, não, tá, Fred? Até pela fase da carreira dele, não acredito que ele já chegou a ser um profissional muito caro. Não acredito que nesse ano recente, que nesses últimos anos, que ele esteja no patamar em que ele já teve em algum momento. Eu acho que talvez para a função funcione. Não, veja, é uma função que não é. Estou tentando escalonar aqui. A prioridade máxima do esporte. O esporte tem que ter um novo diretor-geral, tem que ter essa função. Mas a relação dessa função com a direção de futebol não tá ali, não é horizontal, não, tá? Numa apuração que eu fiz, Cássio, é, não seria para o cargo de CEO, tá? A Por isso que indicação. obviamente eu comentei tudo em cima de ser Seria CEO. uma outra linha que a pessoa que me passou pediu para eu não dizer exatamente o cargo, tá? Mas, enfim, não foi um nome que me salta aos olhos, não, tá? Mas de qualquer forma, tem um alento aí que é gente do futebol, que realmente é vivida do futebol, né? E que pode ajudar nesse momento de transição do clube. Mas é, tenho algumas ressalvas aí a voltar Eu sempre vou numa na linha peça de tão. só que não tenha um valor que seja o valor que o mercado está pagando, né? Assim, É o que me preocupa um pouco. Mas como ele vinha de CSA, de Joinville, talvez, né, esteja acessível ali para o cenário do esporte. Eu queria só passar, Cássio, em relação aqui a essa nova possibilidade dos treinadores, para aquele quadro que a gente vem trazendo. Quem tem assistido nossas edições aqui do mercado, tem visto um quadro que a gente traz da dança das cadeiras do mercado, tá? E nesse momento, o mercado brasileiro, das séries A e B, tem 3 cadeiras vagas, tá? A cadeira do Inter, a cadeira do Remo, que aqui, veja só, normalmente a gente coloca a É a última, cadeira. é a última basicamente a última da Série A, né? É, a gente tem a cadeira, a gente coloca a cadeira e o principal nome que está sendo envolvido na negociação, tá? O do Remo eu desisti, tá? O do Remo, cada dia tem uma mudança. eh, Enfim, eu já não vou mais colocar aqui que é Palermo, que é Condé, que é qualquer nome, porque de fato o Remo, as informações chegam e circulam, né, com muita velocidade. O Inter passou a citar, tá, o nome de Paulo Pesolano, que até foi treinador do próprio Cruzeiro e que hoje é o nome mais forte para assumir o Inter depois da negativa de Tite, que foi para o Cruzeiro, tá? O Remo, a gente vai falar em alguns instantes, e o Sport a gente tem ali os nomes de
Léo Condé, E a gente sem continua time. alguns dias sem É, plano C, né? isso. E Eduardo Batista, empregado no Criciúma. Eu queria chamar a atenção aqui, Cássio, para um Palermo que se valorizou no mercado brasileiro. E ao que tudo indica, não vai ter um clube brasileiro para comandar em 2026. Eu diria que a última chance de Palermo seria o Inter voltar a considerar o E o nome Remo? dele, ou o Remo Ah, fechar com eu acho que é Palermo, possível o Remo tá? ainda. É, mas tudo muito, muito Não, flutuando mas como você quanto falou, a o isso, tá? Remo É, tá, largou, né? Assim, né? Virou um caos assim. E o do esporte a gente acabou de explicar ali essa dança das cadeiras. Algo me diz, Cássio, algo me diz que talvez a dificuldade de, de Matheus, do grupo do esporte, em avançar com Condé, seja essa cadeira vazia. Tá? Essa cadeira vazia Mas se talvez for esteja só com Condé. com Condé. Mas o Remo procurou Eduardo e Eduardo negou, inclusive, né? De acordo com o que foi informado pela imprensa do Pará. Tá? A gente não fez apuração nenhuma nesse sentido. Essa cadeira do Remo pode prender Condé por um tempo, porque aqui eu vou de novo compartilhar a informação de Léo Fontinelli, né, nosso setorista, podemos dizer assim, nosso analista do Ceará, que tem grandes fontes dentro do clube, e ele disse, no dia que Léo Condé deixou o Ceará, Fontinelli disse que o caminho dele era o Leão, ele até brincou no Twitter, não o Leão do Recife, sim o Leão de Belém, porque ele recebeu informações de que Léo Condé estava indo para o Remo. Depois, conversando, quando essa informação não avançou, ele disse, eu acho que era a visão do staff de Léo Condé, que talvez tenha recebido uma sondagem, achou que estava muito encaminhado, se animou com a possibilidade de assumir o Remo, mas essa cadeira do Remo continua vazia, tá, Cássio? E aqui, as últimas notícias, nesse, nesse evento cíclico, que é Guto um volta. treinador do Remo, já se fala novamente que Guto Caramba, seria mas o aí, nome da vez, né? nesse caso de Guto, detalhe, fez por onde tá teu trabalho na primeira divisão, mas aí já volta, já seria com algum desgaste, né? Mas essa notícia de baixo pode estar relacionada, porque nos bastidores, o que se tem dito é que a direção presidente, a direção raiz do Remo, queria uma permanência de Guto. E que Marcos Braz não. Só que já começou a surgir primeiro rumores de que Marcos Braz deixaria o Remo, e agora isso já vem de Porto Alegre, tá? Notícias de que Marcos Braz poderia assumir o futebol do Internacional, tá? Então, talvez essa essa volta da possibilidade de Guto assumir o Remo seja de fato algo sinalizando com a saída de Marcos É, Braz, tá? mas É por o que se deduz. porque as 2 coisas acontecendo simultaneamente, eu acho que tem um desgaste inevitável aí. Sim, sim, tá. Mas aí também deixaria muito claro que era Marcos Braz que estava impedindo a renovação de Guto com o Remo. Então, esse é o nosso balanço aqui nessa dança dos técnicos, tá? A gente sempre traz o quadro completo, mostrando como está a Série A, a Série B, as novidades na Série A. Tite assume o Cruzeiro. Quero ver como será a relação Tite e Gabriel. Se é que vai existir essa relação, né? Exatamente. Ex-Gabigol, tá? O Grêmio já com o Luiz Castro Veja, confirmado eu também. diria que, primeiro, aquele pênalti ali tem algumas coisas no futebol que quando acontecem, sendo você o craque que levou o time até ali, a galera Perdoa. perdoa. Roberto Baggio Sim, na Itália. Thiago Neves na final da Libertadores, o sim. cara fez 3 gols na final. Ele perde o pênalti, mas o jogo foi 3-1, 3 gols de Thiago Neves. Então, assim, existem pênaltis e pênaltis. Quando você é um cara que tem um nome no time, mas você não faz parte daquela campanha, ou faz já tem um desgaste e acontece um pênalti como é aí você vai aí eu vou dar, assim como eu dei exemplos de pênaltis que não fazem diferença, eu vou dar dos que fazem diferença. Alexandre Pato no Corinthians, quando ele perde um pênalti contra o Grêmio na arena do Grêmio, já não tinha relação, aí o cara bate aquele pênalti ali, acabou. Esse de Gabigol, entrando aos 40, aí o pênalti do cara é diferente, basicamente, de todas as outras cobranças do cara, e até na intensidade do jogo, todo mundo. Veja, ele bateu do jeito que ele quisesse, mas assim, mas estava todo mundo assim, no Eu nível vi de um vídeo, de Cássio. concentração, batendo forte, forte. Aí ele vai e bate de um Eu jeito. vi um vídeo fazendo a nova análise sobre como o Gabigol perdeu o pênalti. E o vídeo sugere que um movimento de Hugo acabou traindo o Gabigol, né? Quando ele corre para a bola,
O vídeo vai mostrando que o Hugo sempre coloca o pé de apoio. Se ele coloca o pé de apoio com a perna direita, significa que ele vai pular para o canto esquerdo. Se ele coloca o pé de apoio com a perna esquerda, significa que ele vai pular para o canto direito. Faz todo sentido, tá? Porque você usa o apoio para saltar, né? Porque hoje em dia, com essa regra, o goleiro finca um pé, né, e utiliza o outro. E que quando ele coloca a perna de apoio, Gabigol muda a direção de onde ele vai bater, tá? E aí ele bate e Hugo, mesmo colocando a perna, consegue Mas o reverter, né? chute, a finalização foi Foi muito é fraca. muito fraca, assim, foi muito distante do que acontece. Enfim, já tem outras situações de pênalti como essa aí, aí você vai dar um exemplo de que Marcelinho Carioca perde aquele pênalti contra o Palmeiras na Libertadores, jogo histórico, em 2000, eu acho, e assim, seguiu a vida sendo um dos nomes do Corinthians. Então eu acho que esse Gabigol com o Tite aí me surpreenderá se acontecer. E ainda circulou hoje uma entrevista de quando o Gabriel foi anunciado, né? Quando o Gabriel foi anunciado, tirando onda de Tite. Ele e acho que é o executivo do Cruzeiro na época, dizendo assim: não, ele só me disse que se tivesse um treinador ele não vinha. Aí ele ri: eu não falei isso não, mas é verdade, eu não queria não. Aí tá É, morto, né? não dá, né. Luiz Castro, a gente já tinha anunciado aqui, novo treinador do Grêmio, tá? Vê se dessa vez termina ali o. Isso. E aqui lembra, mostrando, tá? Volta. Aqui eu queria fazer, só posso falar um comentário rapidinho? Pode. Porque antes da semifinal da Copa do Brasil, A gente colocou uma certa dúvida, não foi? porque dependia do. Aí no, porra, cara, a gente. É, Lembra? sim, sim, sim. Dorival Júnior, porque É. pô, o Vasco termina o Brasileiro se apanhando de 5, perdendo todo jogo. E Dorival Júnior metendo o time reserva contra o Fortaleza naquele penúltimo jogo, apostando tudo na Copa do Brasil. Então, veja, é o 13º e 14º do Sim, campeonato. isso. 13º Corinthians e 14º. Então, assim, é por isso, os dois na Sul-Americana, eles vão disputar a vaga da Sim, Libertadores, o vice vai é. para a Sula. É, e nesse cenário, confirmaram, porque acho que se Cruzeiro e Fluminense tivessem exercido o favoritismo, eu acho que poderia ter dado uma balançada grande nos dois nomes, mas agora, meu irmão, É. com a final, salvo um Lailô 5-0 e 5-0, assim, os dois devem seguir no comando. Só voltando para outra tela, tá para destacar que de 20 clubes até aqui, só 3 têm novos treinadores. E detalhe que o Cruzeiro a gente nem contava que Leonardo Jardim Essa permanência aqui, deixaria, viu? tá? Permanência de Guanais chama atenção. Acho que a Libertadores, cara, assim, ó, eu quero jogar essa Vai Libertadores. segurar. Mas aqui a gente não contava, né, Cássio? A gente não contava que o Cruzeiro Ah, o cara tava sabático, pô, período sabático. demitiria. Não, não que seria Tite, que o Cruzeiro Sim. que nem ele Não, na demitiu. verdade, Leonardo Jardim que Leonardo desistiu. Jardim, ele sinalizou isso algumas vezes, assim, pra Sim, ser bem justo, ele sinalizou algumas vezes que ele não ti que ele não é que ele queria ir pra outro clube não, ele não não quer tinha ser treinador. no Brasil, então assim, Exatamente. isso foi falado, assim, algumas vezes durante essa temporada, mesmo com o Cruzeiro indo bem na Copa do Brasil, bem no É. Brasileiro, aí na reta final o cara estava falando sério. Então são 3 novos treinadores e possivelmente, né, a não ser que Guto renove com o Remo, É, mas né, seria a chance de ter só deixa eu é, continuar assim, né. porque o Inter vai ter um novo treinador, então serão 4 novos treinadores, e aí depende do Remo, pode ser 5 ou não, lembrando que o Curitiba é outro time que tem treinador novo, tá. Na Série B, a gente já vem tudo aí muito atualizado, a única cadeira vazia segue a cadeira do Sport, o maior retardatário no trabalho, Ou vai né, dar muito certo ou vai dar muito errado, e o problema é que se der muito errado. o maior retardatário, tá, nesse trabalho de recomposição aí para a Série B, tá. Então, Cássio, a gente passou aqui pelos treinadores e eu queria agora começar a atualizar um pouco a questão de jogadores. E aqui a gente começa com uma notícia que ganhou o dia de uma verdadeira guerra nos bastidores e até em questão judicial entre o Sport e o Vitória, tá. O passo a passo desse imbróglio é a notícia logo no início do dia de que o Sport acionou o CNRD, tá, contra o Vitória pela falta de pagamento da multa do uso de Thiago Couto, né, goleiro do Sport, emprestado ao Vitória, né, que jogou contra o rubro-negro do Recife, e o valor dessa utilização, dessa multa, é de R$ 1,5 milhão, tá. CNRD é Câmara Nacional de Resolução. De Câmara Nacional de Resolução de Disputas, é um órgão da CBF, foi criado em 2000, parece ser velho, mas não é tão velho, né, de 2016, ele foi fundado, até coloca aqui, com a
competência para desfazer conflitos entre participantes do futebol nacional, seguindo os estatutos e regulamentos da CBF e da FIFA. E aí, Cássio, Fábio Mota se irritou, tá? Pô, disse que ia ajudar, pô. Tava contando com isso, tá? Fábio Mota se irritou com essa ida intempestiva, digamos assim, do Sport à Câmara. Os outros, assim, todo mundo fez, na verdade, né? Isso, à Câmara Nacional, né, de Resolução. E aí a primeira fala, a gente tá com algumas falas dele aqui numa reportagem do GE da Bahia, tá? A gente traz o seguinte, a primeira fala mais contundente dele, inclusive destacada na reportagem, é justamente sobre essa ajuda que Cássio falou. Se eles entraram na CNRD, é porque não querem nenhum jogador, nem ajuda nossa, tá? Então ele tá cancelando aquela ajuda que ele prometeu ainda no gramado da Ilha do Prometeu, Retiro. rapaz, prometeu. Aí ele detalhou, tá, a ajuda. A gente via em conversa com o Sport, já que eles tinham a dívida do Léo Pereira, que foi emprestado para lá. A gente ia bater a dívida de Léo Pereira com a de Thiago Couto. A conversa que tínhamos com a antiga diretoria era de que eles tinham interesse em alguns jogadores nossos. E aí, Fábio Mota cita William Lepo, Leonaldi e Felipe Machado. Tá? Não sei se ajudaria tanto. Talvez o William Lepo na lateral direita pudesse E, ajudar. e só sobre a primeira parte dessa frase, o Vitória já fez isso e acabou acontecendo Foi exatamente isso. com o Botafogo, naquela triangulação Não, de porque foi dívidas. triangulação, porque cada um usou um jogador e de multa, e nesse cenário de dívida, o Vitória usou contra o Botafogo devia para o Grêmio e o Grêmio devia para o Vitória. Então, de fato, isso que Fábio Mota cita aqui, o Sport tem dessa dívida com o Léo Pereira, que na verdade foi emprestado pelo CRB, Sim. embora fosse O jogador Sport do deve ter Vitória, assumido a dívida. deve ter assumido a dívida pelo visto, senão não estaria falando isso, mas é algo que o próprio Vitória costurou em outra situação semelhante. Detalhe, Cássio, a multa de 1,5 milhão é mais de 3 vezes o valor do que o Sport deve pelo empréstimo do Léo Pereira, que foram R$ 400 mil, tá? Então tem aí uma diferença de R$ 1,1 milhão, tá? Tá, e detalhe, impressionante. Por exemplo, como foi escalonando isso aí? Ano passado, na última rodada da Série B, É que cada um faz a multa como mas tipo, quiser. então, mas como foi escalonando? Lucas Lima, e já era um absurdo, inclusive, lembra? Isso. 500 mil, R$ 500 mil. meio milhão, O Sport pagou, né? e o Sport pagou. Assim, a gente, Assinou algum papel dizendo que vamos pagaria, deduzir né? que pagou, porque depois de tudo que aconteceu nesse ano, assim, meu irmão, mas assim, que pagou aquilo ali, e assim, ficou 1,5 milhão. Eu acho que em algum momento, esse é o tipo de situaçãozinha que foi passando ali, se respeitou muito, até que, porque, veja, passou um momento em que não era discutida a hipótese de alguém quebrar isso aí. Aí Isso. daqui a pouco alguém perguntou: "Ó, e se botar, quanto é?" Aí o cara: "500", aí vai. Aí daqui a 1 pouco, milhão, aí é que aconteceu, galera, dá pra ganhar dinheiro com isso aqui. É. Simplesmente, ó, dá pra ganhar dinheiro com isso. Eu empresto, o cara vai jogar comigo, é 1 milhão, 1,5 milhão. Aí o que aconteceu? A galera começou a dizer: vou usar do mesmo jeito, vou pagar do mesmo jeito", e começaram a não pagar. Ou seja, e aí a gente tá vendo um cenário agora, o Vitória fez isso 3 vezes nesse campeonato, pô. Contra o Botafogo, contra o São Paulo e contra o Sport. Sim. Então, é assim, eu acho que vai ser um padrão daqui para frente. Então, em algum momento, eu acho que alguma regrinha, alguma leizinha vai ser ajustada, porque, primeiro, teve um momento, uma época, Fred, que não podia fazer isso, Sim. não é? Sim. Mas aí acontecia o quê? Aí o jogador, porra, como é que você vai controlar isso? Aí o cara sempre sentia uma dorzinha e não jogava, assim, tomava um cartão antes, não jogava, aí disse: "Ó, meu irmão, tá liberado". Só que agora a gente foi, essa história ela foi evoluindo. Pô, 1,5 milhão era o valor de direito econômico de jogador, pô. O próprio Cássio, Thiago Couto foi comprado pelo Sport por 1,900, 1,900. 1,900, pô. O Sport estaria tirando toda a compra de Thiago Couto em um jogo. Veja só. Eu acho que vai pagar. Se o Vitória pagar esse 1,5 milhão aí, é o maior negócio da história da vida de Yuri Romão. Que assim, veja, não, tem que respeitar. Não, veja, é ou não é? Sim. Aí dizer, ó, falaram tanto que eu vendi a operação aí, ó, 1,5 milhão, porque de fato, 1,5 milhão por um jogo, É. de um cara que tu comprou por 1,900 um ano antes, é surreal, pô. E detalhe, tá? Fábio Mota cita como se já fosse a nova direção, mas isso aí acho que já estava muito encaminhado, né? A direção, hoje de Não, manhã já teriam não, entrada. veja. Da forma como teve essa conversa aqui, não deve ter sido com a de Matheus de jeito nenhum. Exatamente. Não, isso aqui é com o Yuri de Romão. Não, mas é porque vinha negociando com a Dilma Romão, tô dizendo, ter acionado. Eu acho que, na verdade, já estava engatilhado que estava acionando, porque não acionou
9 da manhã de hoje. É. Matheus ter dito, ó, primeira decisão, Matheus. Qual o treinador? Calma, meu irmão. Calma, calma. Deixa eu dar uma facadinha. Exatamente. Primeiro é com Vitória aqui. Não dá, né? Não era não né, dá, a primeira missão, tá? E aí, seguindo as falas de Fábio Mota, tá? Porque Fábio Mota sempre joga muito pra torcida, tal. É o perfil dele. E aí ele deu uma tapa no Sport e indiretamente ele jogou o Ceará na confusão, tá? Porque vê o que é que ele segue dizendo, tá? Ainda não fomos notificados, mas já que eles acionaram a CNRD, tá? Vamos acioná-los pela dívida por Léo Pereira, assim que fomos notificados. E aí vamos aguardar a definição, né, da Câmara. Dessa forma, vamos deixar de emprestar os jogadores para eles e vamos emprestar o Ceará. Porque assim, tá na Série B também, eu vou ajudar o Ceará. Tá na Série B, eu vou ajudar o Ceará. É uma batidinha do Ceará, né? Aí. Detalhe, o Ceará, senhor. Não sei o que tá, sabe nem o que tá acontecendo, meu irmão. E aí foi o GE foi apurar, tá? A reportagem do GE apurou, no entanto, que o clube cearense, né, um dos principais concorrentes do Sport da Série B do ano que vem, chegou a sondar o William Lepo, mas não tem interesse em nenhum dos atletas mencionados. Veja. O GE mandou bem pra caramba aqui. Foi. Quer dizer, peraí. Deixa eu ver se mas aí, Cássio... Veja só. Mas eu gostei de Fábio Mota nessa, meu irmão. Ele criou uma situação, tá xingando ninguém, tá mandando ninguém pra canto nenhum aqui. Meu irmão, deu uma porrada. Tá na primeira divisão. Exatamente. O outro tá na B. E o outro aqui tá na B também. E foi ele que botou na última rodada, né? Ainda tem isso. Então, assim, ele tá no dele. Agora, isso é tudo ótimo até o CNRD falar. Tem que pagar, irmão. Porque, veja, se ele notificar Léo Pereira, querendo ou não, tem 1 milhão de diferença. Aí o CNRD vai dizer, ó... A coisa que ele faria seria, beleza, não é o e-mail não, paga uns 100. É isso. Tá? Tem um detalhe por trás de tudo isso, né, Cássio? Que é a permanência de Thiago Couto no Vitória, que o Vitória quer. Porque, na verdade, eu acho que... isso não é o dinheiro da... Veja, se ele custar 4 milhões, não vira 2,5 não, que é o que eu acho... É 4 mais 1,5. Que é o que eu acho que Fábio Mota quer. Ele quer incluir, de alguma forma, na negociação essa multa aqui na composição para trazer Thiago Couto para o Sport. Sendo justo, o próprio Sport tentou isso com e conseguiu com o Lucas Lima. Para que os 500 mil daquele jogo não fossem mais um outro valor na hora de liberar. Isso. Mas eu não sei, o salário de Lucas Lima com o Santos era enorme, então não sei até que ponto o Santos também facilitou ali para dizer, meu irmão, libera os caras aí e tal. Vai pagar 12 meses aqui, vai ficar muito mais caro. E aí, Cássio, o último ponto é que por enquanto eu acho que é só bravata, tá, de Fábio. Eu gostei. Essa reta final tá muito boa e apertar pro Ceará, velho. Aí, essa postura, essa bravata de Fábio, dificulta um pouco aquela volta que a gente cogita de repetir os contratos, porque né? Tem Gabriel, a gente tá falando de acordo, mas tem Gabriel do outro lado. Isso. E com o Sport tinha o interesse de ter Gabriel, de repente esse jogo meio que virou. Em algum momento, Gabriel, na ótica, o Sport ainda com Daniel Paulista ainda, achamos um goleiro aqui, achamos um goleiro e tal. Aí, e Thiago Couto, banco sem no nenhum Vitória. minuto no Vitória. Aí sinalizou. A sinalização de Fábio foi, Fábio Mota. Tem troca não. Não tem troca não, vai voltar pra cá, blá, 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 porque tu vai vender... É o nosso goleiro. Porque tava valorizado ali, ele disse, é uma oportunidade de vender ali. Aí terminou que inverteu mas as aí valorizações. Thiago Couto acaba ascendendo a titularidade do Vitória. É um dos heróis do Vitória. Acaba tendo destaque na reta final. Gabriel afunda como todo o time do Sport afundou. Passa a falhar nos jogos. Ou seja, ainda que tenha condições de ser um goleiro interessante pro Sport 26, mas já não com aquela ideia de não tem como achar um goleiro. Já perdeu, infelizmente perdeu aquele negócio. Ele já não tá... Ele poderia, por exemplo, estar sendo citado no Remo. Tá? Ou se o Curitiba vender... A valorização ali acabou.
acabou. E no fim Tá? das Ele contas. voltou pro estágio que ele tava. E no fim, só que Thiago Couto acabou. Opa, ó, tem um goleiro ali. Isso. Aí teve até uma tuitagem que o Fred falou: tipo, pô, o cara de São Paulo até brincando. É de São É. Paulo, alguém disse: não é do São Paulo, não, irmão. Já vendeu, já tá com O São Paulo, o cara ficou feliz lá, o setorista. O São Paulo aí valorizou o jogador. Eu disse, ó, já foi. Já né? foi. Então, nessa situação, acabou invertendo. Agora, nessa é um xadrez aí. Sim. Só que nessa peça aí, o Sport fez um movimento agora meio que, ó, não faço mais questão do goleiro que tá aqui. Exatamente. Eu quero o dinheiro do goleiro que tá lá. Vai agora o Vitória. Quem tem o dinheiro é tu agora, eu não tenho cair. Quem tá, eu tô morto. Eu tô morto aqui, tu tá na primeira divisão. Então, eu acho que a jogada do Sport, e aí vamos ver a jogada do Vitória agora, isso é um xadrez entre os clubes, eu tô vendo dessa forma, é dizer, ó, meu irmão, como é que rentabiliza isso aqui? Perfeito. Então é isso, tá Isso, pra gente. Isso aqui não é o Sport puto com Vitória Não, neutralizado, não. exatamente. Isso aí, num telefonema. E repito, acho muito difícil que já tenha sido algo da nova gestão que nem começou, efetivamente. E se foi o que a gente falou? Qual treinador? Pois é. Calma que tem A gente fez um programa sobre urgências. A gente disse, urgências essa não. Urgência é dar uma facadinha aqui. Sabe? Eu vou dar uma facadinha em Fábio Mota. Aquela cerveja de 2023 ainda não desceu, né? No chopp, né? O chopp no tomou uma coisinha e jogou, pô. Ao longo da semana a gente vai sempre atualizar todas as questões do mercado, tá? Na verdade, só pra dizer, ele tomou depois, Depois foi João Neto que deu aquele. Aquele foi João, pra tirar foto. Mas a gente vai sempre atualizar também negociações de jogadores, tá? Hoje a gente não vai trazer tantas, porque foram várias produções de vídeo aqui, a gente não trouxe uma grande. Inclusive, deu uma olhadinha no feed. É isso, a gente não trouxe um grande painel aqui de negociações, mas separei duas que envolvem direta ou indiretamente clubes do nosso escopo, Cássio. A primeira é do Lourenço, tá? Volante do Ceará não tinha contrato. Chegou até uma notícia que ele foi oferecido ao Sport, né? Mas o Sport sem nenhum foco ainda nesse tipo de negociação. E se aproxima do Goiás, tá? Quando a gente coloca esse relógio de areia circulando aqui, tá? Significa que a negociação está em andamento, tá? Então, Lourenço, pelas notícias que chegam, está se aproximando, né, de assinar com o Goiás de Daniel Paulista, né, que já deu aval aí para a chegada de Lourenço. E aqui um jogador muito interessante. Também acho. Luiz Fernando, tá? Um bom ponta do Atlético Paranaense que Eu gosto do Lourenço também. Também gosto. Que desperta o interesse. Quando a gente tiver a lupa, significa que é só um interesse, não tem negociação em curso. O Vitória teria interesse e o Fortaleza também. Mas o caso do Fortaleza é diferente. Porque o Atlético Paranaense tem interesse em jogadores do Fortaleza. Tá? O Fortaleza tem jogadores muito valorizados no mercado. O Atlético Paranaense pode fazer uma ação lá e utilizar Luiz Fernando como moeda de troca. Então eu acho que ainda que aqui no caso do Vitória é sempre aquela lógica, é reforçar um adversário. Isso, né? Luiz Fernando, ele ficou muito incomodado quando foi jogar a Série B pelo Atlético. Ele não queria cair para a Série B. Imagino que ele esteja incomodado em o time subir e ele voltar para a Série B, seria com o Fortaleza. De novo com o protagonista da Série B, que o Fortaleza será, pelo menos financeiramente. Eu tô vendo muita gente dizendo assim, o Fortaleza é um grande time. Veja só, financeiramente é o protagonista da edição 2026. Não tem muito o que discutir. E se o elenco for mantido, favorito muito. Exatamente. É o time que vai chegar com maior poder financeiro. E não é que não tenha crise, não. Existe uma crise ali por baixo das cobertas e dos tapetes do Fortaleza. Mas ainda está por baixo das cobertas. Tá? Quando a gente analisou, a gente fez um scanner do elenco do Fortaleza, o vídeo tá no feed. A gente viu quanto de valor tem de jogadores ali. Agora, vai se desfazer. E o Fortaleza é um clube, Cássio, que os ativos são os jogadores. Não é um clube que tem ativo de sede, de estádio. Os ativos de Fortaleza são os jogadores. Ou seja, para jogar a Série B e ser o protagonista da Série B, ele vai se desfazer dos seus ativos, ele vai empobrecer. Tá? O Fortaleza pode até ter a maior receita, mas ele está empobrecendo. Ele vai gastar o dinheiro que hoje é ativo. Tá? Se subir, perfeito. Dependendo da forma como negociar, pode entrar muita grana ainda. Isso. Né? E assim, em vez de ter dinheiro lá no intangível, lá, se passar até em caixa. Isso. Se subir, tudo ok. Se não subir, aí o problema vai se agravando. E essa é a realidade de quem cai para a Série B. Eu só acho bom deixar muito claro essa diferença, né, Cássio, sobre o Fortaleza. Não achar que o Fortaleza é o Flamengo jogando na Série B. Não achar que o Fortaleza é o Atlético Paranaense. Esquece o Flamengo, é o Atlético Paranaense. Né? O que eu sempre. Assim, pra ter um parecido, eu vou. Só hoje vai ser a segunda vez que eu vou dizer isso.
Alguém vai ter que cair, sem ser do G12. Agora tem G12, tá? Mas nem o Vasco seria Não, não, capaz. não, mas tá ali na final da Copa do Não, Brasil. não, tô dizendo de fazer o que você vai dizer aí. Mas o G12 é porque agora eu reconheço que tem G12, É. os 12 tem Libertadores, então agora tem uma coisinha ali. Um time fora desse grupo. Sem ser numa SAF do Bahia também. Sim. Comprar um jogador na Série B e não é comprar o cara pra dar o ano que vem esse cara valorizar e utilizar e revender, não. É comprar seu mesmo. Precisa, esse cara vai resolver minha vida. Quanto é? 30 milhões. Traz o cara e o cara resolve tua vida, inclusive. Isso. Assim, eu nunca tinha visto. Assim, E isso que o Atlético Paranaense fez foi um absurdo. E essa é a diferença, porque não vamos cair na armadilha de achar que o Fortaleza é o Atlético Paranaense. Não é. Fortaleza, ele tem ativos a vender. Mas eu não acredito que tá passando Não, um pouco disso. tem um pouco dessas viagens aí rolando. Mas aí é só viagem de. Hoje em dia, para gerar engajamento, as pessoas falam às vezes por querer coisas meio absurdas e eu nem sei o que é sério e o que não é sério. Veja, Mas é só para situar isso. Mas e o Não, ponto é só não para separar. precisa ser o Atlético para ser o Exatamente tanto isso. favorito que ele O será. protagonismo financeiro e talvez técnico, possivelmente técnico Fortaleza, não significa que está tudo. E quase não significou o acesso do Atlético ainda. E não significa que está tudo em voo de cruzeiro Sim. na economia do Fortaleza. Não tá. A própria CEO, Marcelo Paes, deu entrevista dizendo que ele assina empréstimo, que ele coloca o nome dele como avalista, que ele bota dinheiro. Então, vamos deixar as coisas acontecerem, porque eu fecho esse programa da mesma forma que eu abri, Cássio. Ceará, Fortaleza e principalmente Sport, que não tem nem treinador, nem gestor, nem executivo, nem absolutamente nada, atrasados na corrida da Série B, tá? A gente traz mais notícias do mercado nessa quarta-feira, tá? Assim como outros vídeos aqui no canal, a gente tá sempre colocando novos vídeos. A leva da terça-feira trouxe, tá? Ranking da Comebol dos clubes do Nordeste e uma geral Que aí o focada. Fortaleza é o líder. Isso. E uma geral focada no futebol de Pernambuco sobre as folhas, tá, salariais projetadas para 2026. Tentaremos fazer isso também com Bahia e Estado da Bahia e Estado do Ceará, que tem suas os dois baianos na Série A e os dois cearenses na Série B. Acho que tem esse quadro, mas porque acho que funcionou direitinho no fim das contas. Esse vídeo que a gente fez das folhas de Pernambuco teve um histórico. Se conseguir esse histórico, vou tentar ir atrás. Não prometo, mas saindo isso a gente faz, porque eu achei que funcionou das folhas de Pernambuco. Então já deixo aí a intenção de ampliar essa ideia. Então é isso, tá? Terminou esse vídeo, vai no nosso feed. Não, primeiro vai curtir o vídeo, né? Deixar um comentário, jogar o link aí nos seus grupos. Depois você vai no nosso feed e procura outros vídeos para assistir, pra gente ir fazendo essa construção dessa transição de temporada que é tão importante, né? Pra plantar as sementes de 2026. O 45 minutos não vai ter férias não, Cássio. Aqui é pé no acelerador, tá? Produção de vídeo todos os dias. Eu vou precisar de 3 dias, já dei mais com essa depois. Não, 3 dias, jovem. 3 dias você vai tomar um banho de mar com tranquilidade. Exatamente. Aí, em alguma praia do litoral alagoano. Só conheço isso. É isso, tá? A gente segue por aqui. Sempre que tiver uma novidade, sempre que tiver novos vídeos, novos ganchos pra gente trazer, a gente vai trazer pé no acelerador, cobertura intensa aqui. E é daí, tá? Pra cima, como diria Rapaz, Yuri Romão. foi o nome da chave. Ei, irmão. Era daqui pra cima, né? Pronto. Ele fez mais ou menos nessa época do passado. Vamos ver da gente aqui, o podcast daqui a um ano, o que é que acontece com a gente. Porque isso aí foi uma sentença, viu? É isso, tá, galera? Grande abraço aí, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho aí com o nosso projeto. Se você quiser ajudar mais a gente, além de se inscrever, além de deixar o like, temos uma campanha de membros aberta, um clube de membros. Vamos anunciar certinho daqui a pouco como vão ser os vídeos restritos, os especiais, tudo que a gente vai entregar pra galera que colaborar diretamente aqui com a gente, tá? Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, patrocinadora master do 45 minutos, a 10 Saúde Esportiva, Montebello, tá? Uma das maiores distribuidoras de produtos de saúde do Brasil. 2 lojas aqui no Recife, vendendo produtos do bem-estar, produtos de qualidade de vida. Entrega sem frete, tá, Cássio? Para qualquer lugar da região metropolitana. Você vai no Instagram, Loja Montebello, para entender um pouco do que a gente tá falando. A gente tá preparando, tá? Daqui a pouco a gente vai trazer aqui imagens dos produtos da Montebello. A gente tá virando a chave aí e vamos dar um detalhamento maior sobre isso que a gente tá falando aqui. Menos conversa e mais imagens,
tá, para vocês. Village Porto de Galinhas, Indaiá formam aí esse quinteto de apoio ao 45 minutos. Se você também tiver uma empresa que quiser patrocinar o 45 minutos, dá um jeito de falar com a gente aí em qualquer rede social, manda um sinal aqui no YouTube, tá? O que você fizer um sinal de fumaça aí, a gente entende, chega e a gente pode apresentar aqui os números cada vez melhores, viu, no nosso canal. Quebramos aí 2 recordes na sequência em outubro e novembro, 2 meses com mais de 1 A milhão salinha, a vinda de pra visualizações. salinha funcionou. Isso. O tempo médio de consumo do Salinha nosso não, canal. salinha não, que essa mesa aqui tem uns Tem que respeitar o tem estúdio. quantos metros aí? Só a mesa 3 metros. Coitada da árvore. Mas já tem uma árvore ali atrás de você. Take 2, por favor, João, pra mostrar a árvore atrás de casa. Aí, ó. É isso. Aqui, derruba uma árvore pra mesa e planta outra. Deixa ali, é o dentro do futuro próprio ali, estúdio, é o né? futuro ali. A banquetinha. A banquetinha. Se Celso ouvir isso, ele enlouquece. Valeu, galera. Grande abraço a todos. Eu sou Fred Figueroa, fiz esse programa com Cássio Zirpoli, direção de João Trigueiro, edição de Márcio Souza. Os cortes chegaram até você por conta de Caio Cortes, Caio Mão de Tesouras, tá? Somos o time do 45 Minutos. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.